sejam todos bem-vindos. Você da igreja, você de outro ministério, você visitante, sejam todos bem-vindos. Bem-vindo também você de casa, que tem sido abençoado por essas mensagens. Pessoas de outros países têm sido alcançados através das mensagens, através da oração, e Deus tem abençoado a todos de uma maneira especial. E os irmãos também vão sair daqui hoje sendo abençoado ainda mais por Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao versículo 3, Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao versículo 3 da palavra, está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Diga-se: Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra, amém? Fiquem à vontade, meus irmãos, isso, glorifique ao Senhor. Nós vivemos por fé, nós não vivemos por aquilo que está em aparência, nós não vivemos por algo que nós precisamos ver. Tem muitas pessoas, a igreja de Colosso também tinha essa grande dificuldade, tem muitas pessoas que precisam ver algo, tem muitas pessoas que precisam às vezes contemplar algo, tem muitas pessoas às vezes que necessita às vezes ver algo para acreditar, para crer. Se nós observar aos homens antepassados, eles não precisavam ver, e todas as vezes que os homens procuravam por sinais, era o período maior de apostasia, é quando as pessoas tinham que ver. Se nós observar o povo quando saiu do Egito, aquele povo que sai do Egito, eles precisavam ver para crer. Se nós observar o povo do período dos apóstolos, eles também estavam procurando por sinais, eles precisavam ver para também crer. As pessoas da igreja moderna, contemporânea, às vezes, elas também têm buscado, às vezes, para ver, para depois crer. Essa é a grande dificuldade da igreja moderna contemporânea, a qual às vezes não é errado um dom de revelação, não é errado Deus usar uma pessoa como eu talvez para orar por revelação, mas tem muitas pessoas às vezes que dão mais crédito no dom de revelação do que na própria palavra. Tem muitas pessoas que às vezes procuram por expulsar demônios, porque se não expulsar demônios, a igreja está fria, parece que Deus não está fazendo mais nada, não. Ou seja, a igreja moderna contemporânea também precisa ver para crer. Mas nós não precisamos ver, nós precisamos confiar. Nós precisamos acreditar, porque a providência vem do alto, a providência vem de Deus para a minha vida e também para a sua vida. Então nós vivemos por fé. Qual é o tamanho da sua fé? Já fez as contas aí mais ou menos o tamanho da sua fé? Já tem aí mais ou menos uma noção do tamanho que você tem de fé? Porque a fé que Jesus nos ensina na Bíblia é um grãozinho bem pequenininho. Então nós não precisamos ver, nós só tem que confiar, nós só tem que acreditar. Ei, esses homens que estavam no passado, esses homens, os antigos, eles alcançaram testemunhos por fé.
eles entenderam o propósito do Senhor. É maravilhoso quando o homem ou a mulher entende o propósito de Deus e aguarda o propósito de Deus, porque ele sabe que Deus está na frente, está cuidando de cada detalhe da sua vida. A importância que o homem e a mulher têm de confiar e de acreditar no tempo, porque o tempo não é meu, o tempo é de Deus. A importância de nós confiar. Então, um dos primeiros milagres em nós, depois da salvação, é a transformação das pessoas. A importância de nós, quando nós somos alcançados por Deus através da salvação, a transformação. Nós somos transformados, e quando Deus, Ele nos cura e nos transforma, Ele coloca às vezes situações terríveis sobre nós. Às vezes nós passamos por momentos difíceis à nossa frente, e isso Deus nos coloca para nos provar. Deus vai nos concedendo para ver se nós vamos recuar, para ver se nós vamos perseverar, para ver se nós vamos acreditar, ter fé no Senhor, e é por isso que nós somos provados. É por isso que Deus nos coloca em situações difíceis, e eu e você, quando nós estamos nessas situações difíceis, nós precisamos confiar na sua providência, nós precisamos acreditar. Talvez nós não enxergamos, mas mesmo nós não enxergamos, nós cremos que Ele cuida de cada detalhe, Ele está no controle. Ele só vai estar no controle se nós obedecermos a sua palavra. Porque hoje nós usamos esse termo, que Deus está no controle de tudo. Mas como Deus vai estar no controle da minha vida se eu não ando conforme a sua palavra? Como Deus vai estar na frente se eu mesmo não tenho obedecido os mandamentos que se encontram na sua palavra? Então estamos recebendo um renovo na nossa fé, pois é necessário, temos que tirar as cinzas hoje, buscar o alimento espiritual, sair às vezes do comodismo, orar e meditar na palavra do Senhor. Nós temos uma dificuldade, o comodismo. O nosso comodismo é muito grande, e às vezes passa o dia e nós não oramos a Deus. Nós às vezes deixamos de jejuar, às vezes nós deixamos de meditar. Temos tempo para tantas coisas e não temos um tempo para meditar na sua palavra. Estamos no comodismo. Estamos às vezes, meus irmãos, no nosso dia a dia, distante do Senhor, e o segredo então é eu e você de não desistir. Esse é o segredo. É importante nós perseverar. Hoje eu fico olhando para a igreja do passado e olho para a igreja atual, eu fico com vergonha às vezes de dizer que sou um cristão, porque às vezes nós desistimos das coisas muito fácil. Às vezes tem pessoas que fazem um propósito com Deus, começam a fazer algo com Deus, mas no meio do caminho vamos encontrar barreiras, vamos encontrar às vezes dificuldades, vamos encontrar às vezes muralhas, e que eu e você às vezes desistimos no meio da caminhada. Às vezes olhamos para as dificuldades, às vezes olhamos para aquilo que se encontra em nossa frente e acabamos desistindo. Olha para você, quantos aqui já desistiu? Quantos? Não, pastor, eu não desisti, eu estou aqui, eu tomo ceia todo mês, eu canto, eu prego, mas já desistiu. Tem gente que está no meio de nós, fazendo todos os trabalhos, mas já desistiu. Desistiu talvez de uma promessa, desistiu talvez de algo que não é o homem que promete, quem promete é o Jesus. Por isso que nós temos que crer na providência, nós temos que perseverar, temos que continuar. O segredo é não desistir. Lembre-se de que a única coisa que não vamos receber é o que quebra princípios diante de Deus. Princípios.
Nós precisamos manter esses princípios, nós precisamos continuar, por mais que está difícil às vezes, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos para as nossas dificuldades, para as dificuldades dos outros, aquilo que tem acontecido no meio de nós, e às vezes temos deixado, meus irmãos, de confiar no Senhor. Quantos de nós temos deixado essa confiança? Quantos de nós, meus irmãos, é a providência de Deus? Para isso é necessário ter fé. A sua fé agrada ao nosso Deus. Deus terá prazer em te abençoar, se eu e você tiver fé. A única coisa que Deus nos pede, fé. Deus não pede mais nada para nós. Deus pede para nós fé. Lembra do homem, do carcereiro lá, que estava lá, onde Paulo e Silas estavam presos, e aquele homem tentou se matar. Ele, quando chegou os apóstolos, olhou para ele e falou assim: mas peraí, o que eu devo fazer? Deixa eu trocar de roupa primeiro. Não, você só precisa ter fé. A importância de você ter fé, a importância de eu ter fé. Sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Se nós não tiver fé, irmãos, nós vamos desistir, nós iremos ficar no meio do caminho. Eu e você, nós não precisamos, meus irmãos, colocar os nossos olhos nas nossas necessidades. Se eu ficar olhando para a minha necessidade, eu desisto fácil. Se eu ficar olhando às vezes por aquilo que eu preciso. Quem aqui precisa de algo de Deus? Seja sincero, levante a mão. Vou levantar as duas porque eu tenho tantas coisas que eu preciso. Certo? Tantas coisas. E se eu ficar olhando para isso, eu vou deixar de confiar. Às vezes eu olho ao meu redor, eu falo: Senhor, não tem saída. Eu olho para um lado aqui, Senhor, está fechado. Se eu der um passo para o lado de cá, vai explodir tudo, porque tem um míssil aqui armado. Se eu der um passo para frente, tem outro míssil. Se eu virar à direita, também tem. Mas não importa, eu posso estar encurralado, mas é neste lugar que eu tenho fé, que eu confio na providência, que eu confio no Senhor. Não precisa eu enxergar. Basta eu e você acreditar, seja na parte financeira, seja na parte sentimental. Uma das estratégias de Satanás é fazer com que eu e você mantenha os nossos olhos em nossas necessidades. Tem muita gente que fica olhando para as necessidades. Tem muitas pessoas que olham para as dificuldades, para os problemas. Não olhe, meu filho, olhe para o alto, olhe para o céu. A providência vem do Senhor, a providência vem do nosso Deus. E as estratégias de Satanás é isso, que nós olhamos, não vai acontecer. Olha a dificuldade, não vai acontecer. Não olhe para as dificuldades. Continue confiando, continue acreditando. O que eu e você precisa é crer. O que eu e você necessita é confiar no Senhor. Chegou a hora desse povo, o povo de Deus, sair do natural e crer na providência. Crê no Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco, meus irmãos, terminamos o ano. Daqui a pouco encerramos o ano, estamos no finalzinho de mais um mês. E quantas pessoas já desistiram? Quantas pessoas já pararam? Quantas pessoas deixaram de lado a promessa? Ei, uma coisa eu falo para Deus: não desista da promessa. Está difícil, continue carregando, continue crendo, continue confiando. Ele tem o controle da situação. Ele está na frente de tudo. Daqui a pouquinho terminamos o ano e não alcançamos às vezes os nossos objetivos. E se nós não alcançamos os nossos objetivos, quem que errou? Foi Deus? Vocês concordam comigo com isso? Que não é Deus que erra? Ainda bem, né? Até que enfim, pelo menos uma coisa aqui em Pelotas, vocês vão de concordar comigo. Quem errou então? Somos nós. Agora nós estamos juntos, tá? Estamos falando do mesmo jeito. E por que nós deixamos de confiar?
que você deixou de acreditar? Ei, o que Deus pede para você, o que Deus pede para mim, é só um grãozinho de mostarda, que você confie, que você tenha fé. Ele não falou, eu quero que você creia numa pedra de 10 centímetros, de 50 centímetros. Ei, eu não quero que você pede por um tamanho de uma melancia, não, somente um grãozinho. Crê na providência, tenha fé que eu estou no controle de todas as coisas. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de mim, quer de vocês. E quando colocamos a nossa fé em ação, teremos a certeza de que haveremos de receber, haveremos. Então não é Deus, Deus não é culpado, o culpado somos nós, que deixamos de confiar, que deixamos de acreditar, que deixamos às vezes de olhar por fé, e queremos avistar a situação, o problema. Ei, nós não precisamos ver, nós precisamos crer. É o que nós necessitamos, é o que nós precisamos, da presença do nosso Deus. Portanto, tudo que nós precisamos de Deus, é necessário ter fé. Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos. Deus não está falando, eu gostaria que você fizesse isso. Não, eu só quero que você tenha fé. Eu só quero que você confie, eu só quero que você acredite. A geração desobediente, ela morreu naquele deserto, mas a promessa de Deus fez com que aquela geração herdou as promessas. Ei, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando você crê na promessa, basta perseverar, basta confiar, ela irá ser concretizada em nossa vida. Fé é o que Deus requer de nós hoje. Fé. Você tem fé? Vocês têm fé aí? Tem fé? A fé vem por onde? Diga para mim, por onde vem a fé? Oh, meu Deus. Por ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos, quando nós lemos, quando nós examinamos, a gente recebe o renovo, a gente recebe o milagre, a gente recebe a bênção. O que faz eu herdar as promessas? O que faz eu e você herdar essas promessas? Fé. Sem fé é impossível. Sem fé não alcançaremos, meus irmãos, as promessas, não chegaremos. Sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. As Escrituras falam em Lucas capítulo 5, que os discípulos pescaram a noite inteira. Os discípulos passaram a noite pescando, meus irmãos, e a palavra do Senhor diz que eles não pegaram nada. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Acha que ontem tinha fé e hoje não precisa ter. Eu já orei um monte na minha vida, pastor, agora eu passei o bastão para outra pessoa orar no meu lugar. Eu já orei, eu já vi pregadores dizendo nos púlpitos: lá na minha casa quem ora é eu e minha esposa lê a Bíblia. Está perdido. Lá na minha casa quem ora sou eu e quem jejua é minha esposa. Está perdido. Os dois precisam orar junto. Ei, a carne é a mesma, meus irmãos, os dois são um, mas o Espírito não. A Bíblia não fala que o Espírito, os dois são um. A importância da mulher orar, do homem orar, a importância da mulher estudar a Bíblia, o homem, o importante os dois juntos, e receber a providência do alto, a providência que vem do céu. Não existe isso, não existe esse negócio. É o medo que eu tenho. Eu falo para Deus todo dia eu acordo de manhã: eu não quero terminar minha carreira mal, não quero. Falo para Deus todo dia, eu até falo para Deus: irmãos, eu confesso para os irmãos, eu já orei um pouco mais do que eu oro hoje.
Hoje eu falo para os irmãos, por conta da tarefa que a gente tem, da responsabilidade, não oro mais como eu orava anteriormente. Às vezes eu passava uma noite orando, hoje eu não consigo mais, por quê? Porque tem isso, tem aquilo, tem esposo, tem filho, tem a igreja, tem um monte de coisa para fazer. Não tem às vezes, tem que saber administrar o tempo. Outrora, meu Deus do céu, quanto tempo eu ficava às vezes 4 horas lendo a Bíblia. Hoje eu não faço mais isso. Não tenho o que fazer. Outrora fazia. E tem gente que não faz mais nada. Tem gente que tem tempo de sobra. Tem gente, irmãos, que tem condição de passar o dia todo orando. Um dia eu entrei no meu quarto e eu falei para Deus assim: Deus, eu só vou sair desse quarto hoje quando o Senhor me falar comigo. Eu não saio do quarto hoje. Eu falei para minha esposa: arruma um pinico para mim. Deixa aqui no quarto. Vou ficar aqui o dia todo. Não vou sair desse lugar enquanto Deus não falar comigo. Ei, a importância de nós insistir, perseverar na presença do Senhor, confiar na sua providência, perseverar na presença de Deus, meus irmãos. É preciso manter a mente acesa com a palavra do Senhor, manter aceso. A minha vida precisa ter fé. A sua vida precisa ter fé. A fé todo dia só é possível com a palavra de Deus. Quando nós meditamos, a fé não é duvidar, não é ter dúvida daquilo que Deus tem realizado. A fé confia não na própria fé, mas na de Deus que nos dá a fé. É Deus que nos dá a fé, é o Senhor. Não confie. Já viu aqueles pregadores? Se você não tem fé, vai pela minha fé. Não confie, não vai por essa onda, você vai morrer. Não. Se você não tem fé, vai pela minha fé, você vai receber. Está perdido, vai morrer os dois. A fé é o tamanho de um grãozinho de mostarda. A fé do Senhor. A fé vem do alto, a fé vem de Deus. É Ele que é a nossa fé, é Ele que é o nosso refúgio, é Ele que eu e você precisa ter a nossa esperança. Por isso, sem fé é impossível agradar a Ele. Somos salvos por fé, vivemos por fé, caminhamos por fé, vencemos esse mundo por fé. Tudo nós vencemos por fé. Nós vivemos hoje por fé. Não fica querendo olhar, não olha para os obstáculos. Se eu for olhar para os obstáculos, meu Deus do céu, não olhe. Por mais que Deus te lance em um lugar, Daniel foi lançado na cova dos leões. Eu quero dizer para você que é lá na cova que os leões vão olhar para você e não vão fazer nada na sua vida, porque Deus é Deus de providência, meus irmãos. Não importa, pastor, estou vivendo numa cova, continue adorando. Pastor, estou vivendo no calabouço, continue adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Não importa onde você está vivendo, não importa onde você esteja, continue adorando, continue o glorificando. Muitas pessoas pensam que fé é pensamento às vezes positivo. Não é isso não. Eu tenho um pensamento positivo. Não, algumas pessoas entendem que fé é como crendice, qualquer superstição. Não, meus irmãos, não é isso. Isso não é fé. A fé é uma confiança inabalável. Eu não preciso ver, eu preciso crer. A situação está difícil do meu lado, pastor Fernando. Não importa, continue confiando. Sabe qual é a ordem de Deus para todos nós? Continue marchando, continue perseverando, continue confiando, meus irmãos. A fé é a certeza de fatos que se esperam e convicção de coisas que se não veem. Eu não preciso ver, eu preciso crer.
que cada um que está aqui não precisa ver. Pastor, está difícil. Pastor, estão querendo passar catapora para mim, pastor. Não, o que nós precisamos é confiar no Senhor, é acreditar. Sem fé, irmãos, é impossível. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Sem fé não chegaremos a nenhum lugar. Quem tem fé tem promessa. Tem promessa de Deus, tem providência, tem esperança. Fé é confiar sem duvidar, é saber que em Jesus Cristo somos mais que vencedores. O que você e eu precisa é confiar. O que eu e você precisa é acreditar. O que eu e você precisa, meus irmãos, é entender que Ele tem o controle de toda a situação. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, obrigado por esta mensagem. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado. Obrigado, meu Senhor, por este privilégio, Pai. O privilégio, Senhor, de poder te adorar. O privilégio de poder glorificar ao Senhor. O privilégio, Senhor, de nós termos fé, Pai, na sua palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, a providência do Senhor, Pai, a providência do alto, a providência dos céus, Pai, em nossas vidas. A providência, Senhor, basta nós confiarmos, basta nós acreditarmos, Pai. Ah, Senhor, sem fé é impossível. Nós não precisamos ver, Pai, nós precisamos crer, nós precisamos confiar, nós precisamos, Pai querido, Pai amado, colocar a nossa fé, Senhor, em ação, Pai. Eu oro por esta vida, eu clamo por esta pessoa, lá, baixéria, lá, bassuriclanta. Eu creio, Senhor, eu oro por este irmão, por esta irmã, por esta vida, Pai, que tem colocado, Senhor, meu Deus, meu Pai, em dúvida, Senhor, no seu coração. Mas hoje, Pai, hoje chega a providência, hoje, Pai, chega um milagre, hoje, Pai, chega a vitória, Senhor, sobre esta vida. Nós cremos, Pai, nós cremos no milagre, nós cremos, Pai, na vitória, nós cremos, Pai. Derrama poder neste lugar, derrama unção neste lugar, Pai. Cura esta vida, esta pessoa, Pai, que se encontra enferma, Pai querido, e nós cremos, Pai, nós cremos na providência, nós cremos na vitória, nós cremos, Pai. Por isso nós oramos, por isso nós suplicamos, por isso nós pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Fica mais um pouquinho conosco, Pai. Nós cremos na vitória, nós cremos no milagre, nós cremos, meu Senhor, na providência que vem do alto, vem do céu. Sim, Senhor, venha ficar conosco, Pai, mais um pouquinho, Senhor, é o nosso pedido, Senhor, e nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.